nos nonos anos, nós estamos aí finalizando aí essa apostila. Faltou aí só a gente encerrar a situação de aprendizagem 4. E na última aula nós estávamos vendo a questão de cidades de risco e a exposição a desastres naturais, na página 226, caminhando para 227, aí encerra o conteúdo dessa apostila, tá? Como cidade de risco e exposição a desastres naturais, né? Como a gente viu, tinha um mapa que mostra as cidades e expliquei para vocês, inclusive, né, de acordo com o mapa, as cidades que oferecem algum tipo de risco, desastre natural ou coisa parecida. E nós vimos que grande parte dessas cidades estão localizadas justamente na Ásia, tá? E em lugares onde existe uma certa vulnerabilidade geológica, uma instabilidade geológica, e assim como algumas cidades aí do Oceano Pacífico, tá? Mas isso é atividade da aula passada. Aí a gente viu a questão de retomando o conceito de cidades sustentáveis, tá? Aí vale falar da importância na página 227, inclusive, gente, tem o QR Code que vai falar um pouco de cidades e comunidades sustentáveis, tá? Então é comum se falar um pouco dessa questão de desenvolvimento sustentável, de cidade sustentável, porque está em alta falar das questões ambientais, uma vez que nós estamos, teoricamente, em fase de esgotamento de recursos naturais, tá? Vale ressaltar a questão dos automóveis. Vocês acompanham aí na televisão, vocês sabem, né? Que o petróleo é um recurso natural esgotável e que para muitos está já em fase de esgotamento. E o que ao longo da história, justamente pelo fato de saber que um dia isto ia acontecer, alguns países, de certa maneira, sitiaram outros para explorar esse recurso natural, que é o caso dos Estados Unidos e sua presença impositiva no Oriente Médio. Então, é um exemplo que nós podemos citar em relação a isso. Certo? E ao longo dos anos buscou-se alternativas a este tipo de combustível. Foi então aí no Brasil a questão da criação do etanol, né? Que é um combustível nosso, que nós utilizamos, extraímos esse etanol da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos é diferente, eles extraem esse recurso natural do milho. Né? Aqui no Brasil a gente ainda tem o biodiesel, né? Mas aí o texto ele vai trazer um ponto diferenciado, um ponto de cidades que tem como objetivo buscar esse meio sustentável de vida, né? De trabalhar com elementos reciclados, com artefatos que não venham causar danos à natureza, que não venham prejudicar o solo, tá? E aí no texto 5 vai falar um pouco disso, ó. Sustentabilidade em megacidades depende de sociedades igualitárias. Inclusive eu falei na aula passada que uma sociedade instruída, uma sociedade que tem uma educação, uma cultura, ela entende da importância do equilíbrio ambiental, de buscar ferramentas que possam buscar esse desenvolvimento sustentável, né? A gente tem visto aí recentemente que algumas montadoras de automóveis têm aí parado, a Renault, a Volkswagen, a Ford anunciaram aí que vão parar de desenvolver motores a combustão e vão começar a utilizar os carros elétricos, vão desenvolver motores elétricos, né? Então, assim, a própria Renault já está fazendo isso. Então, é uma prova que esses recursos naturais estão em fase de esgotamento, mas não só a questão do combustível, outros recursos naturais que a gente usa e que estão em fase de esgotamento, tem colocado aí, tem feito com que essas indústrias e nações como um todo já comecem a se mobilizar para desenvolver tecnologias que não sejam esgotáveis, tá? E o QR Code que está aí do lado vai falar um pouco de cidades modelos sustentáveis. Mas, enfim, continuando o texto 5, ó, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que os centros urbanos são palco onde a batalha contra mudanças climáticas será ganha ou perdida. Segundo ele, as cidades consomem mais de 2/3 de energia do mundo e respondem por mais de 70% das emissões globais de dióxido de carbono.
A ONU acredita que é possível usar a urbanização para alcançar desenvolvimento sustentável, adaptando a maneira como as cidades são planejadas, projetadas, financiadas, desenvolvidas, governadas e gerenciadas. A inovação também pode contribuir para o fim das desigualdades e precisa ser acompanhada de políticas regulatórias, econômicas, sociais apropriadas. Ou seja, então ele faz aí uma questão aí, uma referência, né, e um comparativo entre as questões do equilíbrio ambiental com o equilíbrio econômico, porque não adianta você buscar um equilíbrio, você defender o meio ambiente sem oferecer meios para que as pessoas possam contribuir, por exemplo. Não adianta nada você falar assim para as pessoas, vocês não podem ocupar aquela área porque é uma área de risco, vai chover, sua casa pode cair, além disso vai causar danos ou impactos ambientais. Não adianta você falar isso se a pessoa não tem onde morar e não tem dinheiro para pagar um aluguel. Então essa pessoa automaticamente vai ocupar essas áreas que não é para ser ocupada e de certa maneira vai causar sim um impacto ambiental. Então, quer dizer, a política de inclusão social tem que estar ligada com as políticas ambientais. É isso que está sendo colocado pela ONU. Né? A questão dos rios, a população ribeirinha, até mesmo algumas casas, algumas favelas que são feitas próximas a rios e córregos e que, de certa forma, acabam jogando esgoto doméstico nesses rios, nesses córregos, outras que acabam fazendo fossas, e essas fossas acabam, de certa maneira, colocando em risco de contaminação no lençol freático. Né? Então, é necessário que se busque algumas ferramentas de inclusão para que as pessoas possam, antes de mais nada, ter uma formação ambiental, que elas possam entender a importância do meio ambiente, mas, acima de tudo, que possa ter condições para que tenham moradias melhores, que elas possam entender a importância disso e que isso possa fazer sentido para elas. Tá? É basicamente o que a ONU entende. Né? Aí continua, para que as cidades se tomem assentamentos humanos, inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis, ainda há desafios nos países em desenvolvimento e desenvolvido. Aí eles estão pedindo para que vocês pesquisem, de certa maneira, tanto na Ásia quanto na Europa, Oceania, algumas cidades que apresentaram algum avanço nesse sentido. Tá? Em seguida, considero que você aí tá um textinho aí. Na verdade, esqueçam essa parte aí, tá? Vamos fazer só isso que eu pedi, que é a parte A da questãozinha, tá? Então, quero que vocês façam o seguinte: pesquisem algumas cidades, né, que buscam essa iniciativa de inclusão social aliada às questões ambientais. Pesquisem. Né? Existem algumas cidades brasileiras que já trabalham nesse sentido. Vocês vão ver que o Brasil também tem feito a sua parte, ou fez a sua parte, em alguns municípios, e que vale a pena a gente falar sobre isso. Certo, gente? Mas enfim, é só isso, gente. Aí encerra essa situação de aprendizagem. Então, a atividade que eu gostaria de fazer, pedir para que vocês façam, foi esta última aí que a gente acabou de falar, que está aí na página 227. Fechou? Então é isso, até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus. Tchau.